10h26, você está na boca do povo, Itaberá, Rede Bandeirantes de Rádio 98,7 FM. Vamos falar um pouco agora sobre cultura com o secretário de Cultura de Blumenau, Rodrigo Ramos, que está com a gente. Bom dia, Rodrigo, obrigado pela visita. Bom dia, Jorge Tais, um nome, um mito, uma lenda do jornalismo blumenauense. Uma alegria muito grande. Quero parabenizar a Rádio Itaberá por ter você aqui no comando muito das obrigado. manhãs. E é sempre uma alegria poder falar de cultura, poder falar de cultura e educação. E se me permite já, Jorge, eu quero dedicar essa entrevista, esse nosso bate-papo, em memória à saudosa Bia Passold, que foi sepultada na manhã de hoje. Uma pessoa que deixou sua marca e história na cidade de Blumenau, porque trabalhou com duas das mais condições humanas que temos enquanto passamos por esse plano, que é a questão da educação e da cultura. E a Bia, sem dúvida nenhuma, fez história nessas duas áreas que transformam pessoas, transformam vidas, desde a terra infância até pessoas da terceira idade, hoje comovidas na despedida da Bia. Então, esse nosso bate-papo é uma homenagem à Bia Passold, que foi embora também. Bia Passold, que morreu ontem, né? Foi encontrada morta em casa, de uma causa natural. Morreu, ela que... Eu me lembro da Bia, quando a gente fala em Bia, da fanfarra da Anitta Garibaldi, né? Qualquer fanfarra passou a Bia, né? E esse trabalho maravilhoso que ela fazia com a musicalização nas escolas, Exato. Né? Ultimamente estava como coordenadora desse projeto de musicalização, bandas e fanfarras. Mas a Bia trabalhou muito, a Bia era uma pessoa de bastidores. A Bia trabalhou muitos anos como voluntária no Festival Universitário de Teatro de Blumenau, do FITUB, no FENATIB, na Secretaria Municipal de Cultura, em alguns eventos e projetos. Então era uma parceira, uma amiga da cultura como um todo. E participando da formação de crianças, jovens e adultos. Então não tem como lamentar essa passagem dela por aqui e ser grato por ela ter dedicado a vida à transformação de pessoas trabalhando com educação e cultura. Exatamente. Bom, a cultura começa com essa triste notícia. Sepultamento foi agora há pouco, muito concorrido, por sinal. Sim, né? Muita gente, muitas homenagens. muitas homenagens, muitas lágrimas de saudade, de alguém que vai deixar um legado muito grande para a história da cidade. A gente vai ouvir ainda falar muito no nome da Bia por algumas décadas, porque ela fez uma escola muito grande e transformadora, né? E sem pretensão nenhuma, porque era uma pessoa despojada de vaidade e deixou sua marca, a gente pôde ver nas homenagens ontem, durante todo o dia nas redes sociais e hoje também. Nós começamos o ano na cultura com essa triste notícia, mas com muitos projetos, né, Rodrigo? Sim. O que é que você destacaria para a gente? Vamos lá, nós estamos em obras, vou falar de uma programação que é coordenada pela Prefeitura Municipal de Blumenau. O prefeito Mário designou a vice-prefeita Maria Regina para coordenar a programação do bicentenário da imigração alemã no Brasil. A programação dos 200 anos será no ano que vem. Mas nós teremos as atividades, o pontapé inicial da contagem regressiva nesse ano. Então, nós vamos desenvolver uma série de ações, já estamos trabalhando em algumas delas, como o restauro da escola número 1, que fica na Itopava Central. A equipe já está trabalhando, vai ser ampliado e depois o espaço deve ser o Centro de Memória e da Difusão da Cultura Alemã. Então a gente já está com obras de novo, né? A gente está com um processo de revitalização muito grande em obras dos equipamentos culturais da cidade. No prédio central da Secretaria de Cultura, no antigo prédio da Prefeitura Municipal, também estamos com obras em continuidade, obras que serão iniciadas em alguns outros espaços. Enfim, é uma revisão completa, um compromisso do prefeito e da vice-prefeita em colocar em dia essas estruturas que são importantes, equipamentos históricos, culturais e ativos, né, culturais da cidade. Então é importante essa revitalização. A manutenção desses equipamentos ela é bastante alta, porque o investimento é feito geralmente em prédios que são tombados, então precisa sempre de uma justificativa, de uma legislação complexa que acompanha e fiscaliza essas obras. Então a gente vai ter um ano aí, mais um ano, graças a Deus, ainda bem, com mais realizações de manutenção nesses prédios. Mas temos, além disso, uma programação cultural que já vem se desenrolando para o primeiro semestre, a gente já tem aí praticamente fechada, e que deve movimentar a cidade com algumas novidades para o setor como um todo.
Do governo federal, a gente está aguardando a sinalização da liberação do repasse dos recursos da Lei Aldir Blanc e da Lei Paulo Gustavo. Ainda não temos sinalização no governo do estado sobre a situação da Fundação Catarinense de Cultura, mas a gente sabe que esse recurso federal é de fundo a fundo. Então ele deve vir direto ao Fundo Municipal de Cultura de Blumenau, onde os editais serão abertos, geridos, né, para a classe econômica cultural, porque o ativo cultural de um projeto desse, ele não atinge, né, não abrange somente o artista. Ele envolve toda uma cadeia da economia criativa muito grande, muito maior do que a gente imagina. Desde um assessor de imprensa que manda um release aqui para a rádio, até o apresentador, né, o artista que sobe no palco, o iluminador, enfim, e depois os ativos que a gente não conta, que é o passar no posto de gasolina para abastecer o carro, sair para depois confraternizar, o estacionamento que é pago, enfim, é uma economia criativa que gira no Brasil em torno de 6%, e muitas vezes a gente não coloca o valor necessário, né, como cidadão, enxergar isso como um ativo cultural importante para as questões culturais como um todo. Nós estamos ainda com o edital Herbert Holitz aberto, mas já temos garantido do município que na metade do ano deve sair mais uma edição esse ano. Então teremos 2 edições do Prêmio Holitz sendo pagos esse ano, e mais esses 2 editais aguardando aí a sinalização do governo federal e esperando que o governo do estado se manifeste com algumas dessas ações de fomento, né, à comunidade cultural. Bom, quais são os desafios do setor cultural aqui em Blumenau ainda, né? A gente já conseguiu grandes avanços aí na melhora de equipamentos, reformas, como você já destacou. Sim. Tivemos aí, ano passado, a abertura da Rosenplatz. Isso. Que foi um grande avanço, né? Foi Rodrigo? um sonho antigo da comunidade cultural, de um espaço que pudesse contemplar aquela área que era um prédio que ruiu, foi ao chão e virou um estacionamento, e agora é uma praça que contempla uma praça de alimentação, uma loja de alimentação, um espaço multiuso, né, com 2 arquibancadas, com 2 palcos, uma sala para comercialização de artesanato e produtos da economia criativa, e nós já iniciamos a programação, já saiu o resultado do vencedor da licitação para a exploração da alimentação. O da economia criativa nós vamos fazer numa espécie colaborativa agora, num primeiro momento, com os artesãos cadastrados, mas nós iniciamos na semana passada uma feira de artesanato, que ela vai ser permanente aos finais de semana, na Secretaria Municipal de Cultura, envolvendo artesãos e clubes de mães. À medida que o sol for baixando e dando uma trégua, a gente vai começar a avançar, porque a gente está dentro do pátio interno, e a ideia é fazer com que toda a praça, todo o entorno dentro da Secretaria de Cultura, aos sábados e domingos, tenham essa movimentação com essas feiras. Aliás, o segmento de feirinhas, né, feirinha no sentido de ser uma coisa aconchegante, né, vai ser um mote muito interessante nesse ano aqui na cidade. Nós temos uma programação dos 4 finais de semana já ocupados na Rua 15 de Novembro, 2 finais de semana a programação acontece mais ou menos aqui do número 600, né, até indo em direção à Secretaria de Cultura, e 2 finais de semana a gente tem uma programação que vai do Teatro Carlos Gomes em direção à Prefeitura Nova. Então intercala esse público, mas além disso nós teremos feira de artesanato, tem a feirinha da AMP, tem a feirinha que vai iniciar agora no final do mês de fevereiro, na frente da Secretaria de Cultura, na Praça Ercílio Luz, que é uma iniciativa da Secretaria de Cultura junto com outros agentes que tem procurado movimentar e circular isso. Tem a feirinha da Vila Itopava, que por si só ela já tem uma programação e um calendário fixo. Nós teremos a nossa feira permanente aos finais de semana. Por que da feira? Porque é uma oportunidade principalmente de envolvimento das pessoas. Você pode, depois de tanto tempo, a gente passou 2 anos praticamente trancados dentro de casa, e a feira tem essa oportunidade de agregar as pessoas, a circulação de crianças, jovens, adultos, pessoas da maioridade, e um espaço muito democrático. Então a gente tem essa programação que já está praticamente desenhada para todo ano,
com atrações culturais. Esses artistas terão apresentações. Então, a ideia é buscar o máximo de informações. Inclusive, fica aqui o apelo a pessoas que desenvolvem ou querem fazer projetos em feiras, em bairros ou em alguma situação especial, que nos procurem para que a gente possa colocar esse calendário sempre disponível nas nossas redes sociais. Além disso, a nossa programação já é iniciada em fevereiro. Nós, no último final de semana do mês de fevereiro, voltamos com a proposta do Cinearte, que é o cinema às segundas-feiras, de forma gratuita, sempre às 19h30, na Secretaria de Cultura. Esse ano a temática vai ser mais as questões de filmes nacionais brasileiros e de filmes alemães, justamente por causa dessa composição do bicentenário da imigração alemã. Mas não são filmes históricos, são filmes contemporâneos, produzidos por muitas vezes artistas independentes e que saem fora do circuito. Então a programação já volta agora no final do mês. Nós temos programado para o dia 9 de março, é a abertura da primeira temporada do ano de exposições do Museu de Arte de Blumenau. Tivemos um número expressivo, muito grande, de artistas que até fora do Brasil mandaram propostas para fazer a sua exposição em uma das nossas salas do Museu de Arte, então vai ser bastante concorrido. Teremos uma homenagem à Rosina de Franceschi, completando aí a sua trajetória de vida como artista aqui na cidade, como professora, enfim, como mulher. Então, uma das salas já está reservada a Rosina. Nessa noite teremos uma homenagem póstuma à Bia, que é comendadora da cultura também. Nós vamos receber nesse dia, como fechando o ciclo de comemorações dos 200 anos do Fritz Miller, a doação de um quadro que está na família do Fritz há 99 anos, e ele vai ser repassado para o acervo da Secretaria Municipal de Cultura, e retratam a cena de uma fecularia da família das filhas do Fritz Miller. Então tem um material de um artista alemão que passou aqui durante a virada do século XIX para o século XX. Nós temos alguns materiais desse artista no nosso acervo, mas sem dúvida esse tem um apelo afetivo também por estar na família do Fritz Miller. Essa é a programação básica ali no dia 9 de março. Mas nós teremos, por exemplo, em abril, todos os finais de semana dedicados à dança na cidade. Todos os finais de semana. A gente tem uma parceria envolvendo a Secretaria da Família, Pro Família. No segundo final de semana, o Sesc em Dança. No terceiro final de semana, o Tanz em Blumenau Internacional, com a participação de grupos folclóricos alemães vindos de outras partes do mundo. E no último final de semana, se tudo der certo, porque ainda estamos na captação de recursos, mas já bem adiantado, a realização do Fest Folk, fechando ali na virada do 1º de maio. Então isso vai nos consumir a cidade, e a ideia de isso não é uma concorrência para quem está nos ouvindo, que a gente quer concorrer com Joinville, não é nada disso. A gente está mostrando o ativo cultural da dança na cidade. Por falar em dança, no último final de semana agora do mês de fevereiro, vamos receber na cidade, não é um projeto do município, uma seletiva de um projeto que está circulando o estado com premiação em dinheiro para grupos de dança, de um encontro, Festival Catarinense de Dança, cuja final tem uma premiação em dinheiro para os finalistas e vencedores. Esse evento vai acontecer lá no ginásio do Colégio Lúcio Esteves. Peço para quem está nos ouvindo acompanhar as nossas redes sociais, no Facebook ou no Instagram, @Cultura Blumenau, ou no site da Prefeitura, para saber da programação, quem são os grupos ainda estão se inscrevendo, né? Então a gente está recebendo esse evento também. Na programação de julho, a gente vai ter uma abertura festiva e significativa para celebrar essa contagem regressiva dos 200 anos, então já vem um grupo trabalhando com isso também. O Conselho Municipal de Cultura vem trabalhando para a realização da sua conferência e do fórum nesse ano. Nós teremos aí a eleição de novos representantes da sociedade civil no Conselho Municipal de Cultura, e deveremos ter uma conferência, né, que tende a convergir para ser uma conferência regional, já que os outros municípios do Vale, né, que compõem a ANV, também vão realizar. Então a ideia é fazer uma grande conversa com os artistas da região, né, num encontro único para essa conferência. Temos algumas novidades em reformas, a reforma da Sala do Centro Braille, da Reserva Técnica do Museu de Arte, que deve dar uma agilidade e um melhor tratamento
porque essas obras, elas precisam ser catalogadas, higienizadas, assim como está acontecendo agora no Museu de Hábitos e Costumes. Nós fomos contemplados através de um projeto de uma pessoa terceira que fez uma proposta para fazer a catalogação dos chapéus que constam no acervo do Museu de Hábitos e Costumes. E com isso a gente ganhou, além da catalogação e higienização, porque conta um chapéu, qualquer artefato conta muito sobre a história daquela pessoa, há uma pesquisa. Nós ganhamos também um equipamento para armazenar de forma adequada e segura, né, esses pertences, que não acaba sendo só chapéu. O chapéu vem até a década de 60, né, quando se usava muito chapéu, então se tinha, principalmente das mulheres, os adornos que acompanhavam, clips que eram colocados nos chapéus, outros enfeites, luvas, lenços, isso tudo são acessórios junto que adornavam o uso dos chapéus. Então, esse trabalho deve acontecer até metade, mais ou menos, de abril, dentro do Museu de Hábitos e Costumes. Nós agora também terminamos a reforma no Museu da Família Colonial, então estamos com o museu em dia, a biblioteca já está funcionando, o arquivo histórico já está funcionando, ainda estamos trabalhando para algumas melhorias internas nossas de fluxo, né? Mas a reforma que precisava ser feita, a principal, que era da parte elétrica, foi toda realizada. Nós acabamos herdando da Rede Feminina de Combate ao Câncer o elevador que eles tinham instalado poucos dias antes do incidente que ocorreu ali, que foi de uma emenda parlamentar, e como ruiu o prédio, né? A Rede Feminina, como é uma parceira nossa também, acabou fazendo a doação para que a gente faça a instalação no prédio que abriga a biblioteca e o arquivo histórico. Então vamos trabalhar também nos próximos 30 dias com o projeto para depois já fazer a instalação, porque o equipamento já está lá. Vai ser um ano ainda de muita obra, mas também vai ser um ano de muitas atividades culturais, como os 25 anos do Festival Nacional de Teatro Infantil, como as programações com os grupos folclóricos. Precisa se fortalecer? Precisa, mas o Conselho Municipal de Cultura, juntamente com a Secretaria, vem trabalhando. Nós somos organizados em 10 categorias, 10 áreas de trabalho dentro das artes. E dentro dessas 10 áreas foram criados 10 grupos para tentar movimentar e a gente conseguir fazer um censo cultural na cidade. Então, quem participar dos editais obrigatoriamente vai ter que se cadastrar nesse censo para a gente poder saber quem é o nosso artista, qual é o perfil do nosso artista na cidade, para que a gente possa desenvolver, não só agora, mas para o futuro, políticas públicas culturais que estejam e façam ir ao encontro desses artistas. Então a gente precisa saber se é mais na dança, se é mais no teatro, enfim, todos são importantes. Mas qual é esse panorama? Esse é um desafio que o Conselho Municipal de Cultura, juntamente com a Secretaria, tem agora, né, e vai aproveitar esses editais para fortalecer essa unidade, né, e tentar trazer para a discussão e ouvir a classe nesse sentido. Censo mostra até uma tendência cultural da cidade, né, para o futuro, né? Pode até fazer Exatamente, esse desenho, né? Para o governo poder seguir uma linha. A gente pode, a gente colocou algumas perguntas que são óbvias, mas que nos ajudam a traçar um perfil, né? A gente sabe, a gente tem uma colonização predominantemente ou conhecida, né, de maneira europeia, mais especificamente germânica, mas a realidade mostra que temos outras culturas dentro da cidade também como ativos culturais importantes. E esse é o papel desafiador de saber para quem a gente tem que fazer e também buscar inserir nesse contexto, dentro da cidade, né? Não estar à margem, mas sim fazer parte do contexto. Acho que é o principal desafio do Conselho que vai sair agora na metade do ano e o principal desafio do Conselho que vai assumir na metade do ano rumo aos próximos 2 anos. Rodrigo, a chegada da Rosenplatz ali também tem um palco, né? Um palco ao ar livre. São dois, né? 2 palcos. 2 ali para apresentações culturais, para movimentar também aquela região. Já tem previsão de apresentações, espetáculos ali? Sim, nós temos um calendário pré-agendado. Assim que for instalada o vencedor da área de alimentação, nós teremos as apresentações ali no palco.
Já fizemos alguns ensaios técnicos assim com alguns artistas que se colocaram à disposição, até para ver como na prática esse palco funciona, porque ele nos dá a possibilidade de trabalhar de várias maneiras, né? Como são 2 palcos, um mais um estilo italiano, que é atrás do mausoléu, que tem uma arquibancada, e o outro que fica na parte de cima, ele nos dá uma mobilidade de ser tanto um palco de arena, como ser um palco de italiano, onde a gente senta, né, e aprecia a fruição. Mas a gente tem programado cinema ao ar livre, porque a gente pode projetar nas paredes ali, e vamos ter sim apresentações de palco, já tem pauta de pedidos para apresentações de grupos folclóricos que já pediram, Sesc em Dança no mês de abril, então a gente aos poucos montando esse calendário, e só estamos aguardando agora o final essa transição de fevereiro até metade de março, onde deve estar instalado a loja e a parte da comida, né? Para que isso tenha um fluxo. E a ideia é justamente essa. No outro lado da rua, nós temos uma praça belíssima, histórica, que é a primeira praça de Blumenau, que é a Praça Hercílio Lúcio, onde também existe um museu, que é o Museu da Cerveja, e atrás também há um espaço gastronômico, também um espaço com venda de produtos de artesanato, souvenirs, e a ideia é criar essa conexão de atravessar a rua para os 2 lados, ir e vir para os 2 lados. Então, depois das lojas ali instaladas, efetivamente, a gente já está elaborando um prolongamento do horário de visitação nos museus, porque muita gente no final de tarde pode sair, eu quero visitar a exposição, e o museu segue uma determinação hoje estabelecida por lei, né, do IBRAM, que tem um horário delimitado. Então a gente pode pensar numa nova configuração com aprovação, e a gente espera que consiga, estender um pouco o horário para que dê oportunidade do blumenauense aproveitar e conhecer um pouco os espaços. Nós temos o auditório Carlos Jardim, que foi entregue oficialmente ano passado, então também temos pauta aberta. Muitas pessoas, muitos produtores culturais têm procurado o nosso palco para apresentações, o nosso auditório, que é um auditório com capacidade para aproximadamente 200 pessoas, então para eventos de médio e pequeno porte ele consegue atender, e o pequeno auditório, onde era a sala de projeção, onde acontecia o cinearte, vai entrar em total reforma, né? A parte elétrica já está pronta, mas colocação de novas cortinas, aparelhos, iluminação, sonorização, a possibilidade de acesso de rampas para cadeirantes, pessoas com mobilidade reduzida. Então, essa configuração deve acontecer agora com a saída desse edital, que o recurso já está garantido. Então, a gente vai ter esses espaços melhorados. Então, faz sentido que ele fique em um horário estendido para que a comunidade possa fazer a fruição. Acho que vai ser um ano muito bacana, no geral, como um todo, porque a cidade vai ter muitos encontros, eventos culturais. Temos um concerto belíssimo já pré-agendado. Estou dando um spoiler em primeira mão para ti aqui. Manda aí, Internacional que vem. Temos muitas parcerias. A Secretaria não trabalha sozinha, a gente trabalha com muitos parceiros culturais. Sesc, associações de grupos folclóricos, associação de clubes de caça e tiro e atrações germânicas, escolas de música como um todo. Então, grupos de canto coral. A gente pretende esse ano mudar o nosso encontro de corais, pensa fazendo uma modalidade um pouco diferente. Então, são ideias que agora, como a gente veio em janeiro maturando, em fevereiro agora a gente está consolidando para a partir da primeira quinzena de março colocar em prática. Eu sempre acompanhei por algum tempo, né, as apresentações em São Paulo da Orquestra na Praça. Sim. E sempre imaginei um dia que Blumenau poderia ter uma programação parecida com isso, por exemplo. Já temos, né? Jorge. Ontem ainda teve ensaio na praça. Pois é. Aliás, ontem não teve na praça. É um atrativo, né? Lá em São Paulo é domingo de manhã. É um atrativo diferenciado, né? Aqui em Blumenau a gente tem ali a Rua 15 fechada no domingo de manhã. Né, nós temos na apresentação da rota, a gente tem, e inclusive são pagos com cacheça, são remunerados. Nós temos a apresentação de artistas, grupos folclóricos. Os nossos ensaios são na praça durante a semana, na frente do mausoléu. São ensaios ao ar livre. Que o pessoal pode acompanhar à vontade. À vontade, com transmissões tanto no Instagram da Banda Municipal. Ontem houve um imprevisto, o ensaio acabou sendo dentro do auditório.
mas normalmente é na praça em frente ao mausoléu durante a semana. Que é uma coisa diferenciada, né? Diferente, que dá uma ligação especial a esse negócio de ter a arte na rua, né? E é impressionante porque como a gente fica observando, né, e como ali no centro histórico é uma parada muito grande, estratégica de ônibus de turismo, as pessoas são surpreendidas a partir das 2 horas da tarde quando a banda começa a tocar. Né? Então, e as pessoas que ali passam, estão a caminho da Câmara de Vereadores ou indo em direção ao comércio, param por alguns instantes para acompanhar, filmam, registram, fazem fotos e acompanham, e isso é uma contrapartida da banda municipal em fazer esses ensaios abertos. Além desses ensaios que vão continuar a acontecer na frente do mausoléu, nós também teremos a apresentação da banda e esses ensaios acontecendo dentro da Rosenplatz também, justamente para que a pessoa que está passando na rua ouviu adentre na praça. Entre para conhecer aquela história toda que tem ali, contornada com a história do Cemitério dos Gatos, com o museu, com a biblioteca, com o arquivo, com os museus de arte contemporânea que a gente tem ali com as 5 salas expositivas. Tudo isso é uma valorização daquele local, né? Do centro histórico da cidade. Que vem se batalhando há muito tempo. E há muito tempo se faz para ter movimentação ali no final de semana. Há muito tempo. E eu diria até, o secretário, uma valorização daquele local pelo próprio blumenauense, porque muitas vezes as pessoas vêm de fora e valorizam muito, e quem está aqui nem percebe. Não percebe. Passa até despercebido lá pelo seu dia a dia. Tem um projeto também da Câmara de Vereadores que, se avançar, vai ajudar também nessa valorização ali, que é um entorno de tudo isso, né? Que ficaria maravilhoso, magnífico, se um dia sair do papel. A ideia de que o prédio da Câmara de Vereadores seja instalado pós o terreno do Dr. Blumenau, né? Então, com isso se criaria também uma grande praça ali, porque hoje temos um muro, mas esse muro poderia ser derrubado e ser construído um grande complexo, né? Para agregar o outro lado já chegando na Rua das Palmeiras, na Alameda Duque de Caxias. Imagina a valorização dessa região. Desse ativo cultural que a gente tem, né? Porque as pessoas acabam vindo e a gente vê muito isso aos finais de semana também, porque eu, como secretário, acabo indo ver como está funcionando, né? O seu filho durante os finais de semana. Então a gente vê muito as pessoas, principalmente, pegam uma bicicleta na Rua 15, saem para fazer o passeio, vão lá na secretaria, estacionam a bicicleta lá, fazem todo o circuito, museu, cemitério de gatos, dão uma volta lá e retornam para entregar a bicicleta aqui. Então a ideia é que e as feiras que vão acontecer lá, em forma nenhuma, vão diminuir ou atrapalhar as feiras que acontecem na Rua 15. São públicos distintos e que bom que a gente tem esse complexo todo. Se você pensar que a gente vai ter feira aos finais de semana do Museu da Cerveja e da Secretaria de Cultura até a Prefeitura Municipal com a entrega da Praça da Estação, olha que atrativo cultural interessante para o blumenauense. Não estou nem falando para o turista, mas para o blumenauense fazer a sua caminhada de 2 quilômetros e interagir com a sua cidade. Exatamente. A poder admirar como a história se desenvolveu, que tem 2 profissionais fazendo visitação guiada, como nos outros centros, Walking Tour, né? Então, olhando a cidade, como ela foi constituída, os casarios que ainda estão tombados, as manifestações que são colocadas nos estandes da feira, as apresentações culturais, porque a gente faz uma miscelânea muito grande, a gente inclui grupos que às vezes estavam permeando o território cultural e não estavam sendo inclusos, então a gente tem procurado trazer para dentro da rede, dessa grande conexão, esses artistas também, e uma coisa não invalida a outra, né? A gente vai ter 4 praças ativas aos finais de semana, com uma rua ligando esse espaço no centro da cidade. E a ideia, o prefeito Mário já nos desafiou que gostaria de levar a rota de lazer, mas daí com uma segunda opção, principalmente como área de rendimento, da rota de lazer para alguma outra região da cidade, porque tem maratonista, ciclista, tem vários esportes, né, que as pessoas gostam de praticar aos finais de semana. Então a gente está vendo uma possibilidade, não sei se num trecho da Humberto de Campos,
em algum horário, mas isso tem que ser estudado porque envolve não só a Secretaria de Cultura, que hoje é responsável pela Rota de Lazer, mas a gente não trabalha sozinho. A Prefeitura como um todo acaba se envolvendo para poder fazer isso acontecer. Então a gente tem que conversar com todos os organismos e tentar construir junto esse novo espaço de rota de lazer, que seria interessante, porque daí ficaria direcionado à área de rendimento, talvez com o pessoal da Secretaria de Esportes. A gente está construindo ainda essa nova estratégia de integração. É interessante, né, essa descentralização. Se a gente pensar que o pessoal lá da Itopava Central, às vezes domingo de manhã, não vai até o centro pela distância ou por algum outro motivo, e se pudesse começar aos pouquinhos a implantar um sistema semelhante lá para atender aquele público, nos locais mais distantes da cidade, seria muito interessante. Lá na Vila Itopava, por exemplo, né, já existe a feirinha aos sábados. Quem entra na Vila Itopava já vê que a gente tem algumas paredes pintadas pelo projeto da Rota da Arte Urbana de Rua de Blumenau, que inclusive a gente segue esse ano ainda, né? Tivemos 3 entregues aí agora no início do ano, um lá na Vila Itopava também. E há um espaço ali perto de um clube de caça e tiro que está sendo feito um avanço ali, uma área também para se criar esse nicho de conexão aos finais de semana, porque tem aquela área toda de calçamento novo que está sendo feito para caminhadas também. Então lá também deve acontecer essa programação para tentar unir as várias regiões da cidade. E é claro que precisa levar para os outros bairros, óbvio, né? Mas a gente precisa ter braços e equipes disponíveis, e quando eu falo equipes, são gentes da comunidade, porque as feiras acontecem porque os feirantes vêm, né? Então a gente quer criar com isso também lideranças dentro desses grupos para que organizem e ajudem a liderar no seu bairro, porque conhece a sua realidade, sabe o que é interessante, aonde pode ser feito, qual é o espaço ou a área que pode aglutinar mais pessoas. Então o desafio inclusive da feira sair de dentro da secretaria, essa feira que inaugurou no sábado passado, é de que a gente agora fomente, né, esses artesãos e clubes e mães, e que a gente depois possa ir aos poucos, né, fazendo por mesorregiões e depois por regiões até ter na cidade inteira. Bacana. E o incentivo à cultura em Blumenau, o prêmio Herbert Rose, o que está previsto para esse ano? O edital está aberto ainda. Mais informações pode ligar lá na Secretaria de Cultura no 3381 6181, é muita informação, ou no Instagram da Secretaria. Nós temos um Facebook do Conselho, e da Secretaria, e temos um canal no YouTube do Conselho Municipal de Cultura, onde inclusive os proponentes podem assistir às videoaulas e as discussões que foram gravadas, né, sobre como escrever um projeto, quais são as modalidades, explicando passo a passo aonde você baixar os arquivos, porque nessa edição do prêmio a gente vai contemplar aí em torno de 27, talvez, premiados, selecionados, e ela é uma versão totalmente digital, então o envio não tem mais que catalogar a documentação na Praça do Cidadão, é tudo via sistema digital, e depois, na hora do contrato, os finalistas aí sim apresentam. Isso facilita para quem quer fazer a inscrição? Facilita para quem está a inscrição e para quem está fazendo a avaliação dos pareceristas. Né? Nós fizemos agora o credenciamento desses pareceristas, o Conselho, juntamente com a Secretaria de Cultura, então validou quem são esses conselheiros, e a gente está criando um banco de dados desses profissionais também, assim como a gente já tem um pequeno banco de dados de produtores culturais que inscrevem projetos, para criar esse canal de comunicação e que seja realmente uma teia de informações. Sim. Então a pessoa, quando entra lá no sistema, já visualiza onde tem o fornecedor, onde tem o produtor, onde tem a formação, consegue ter esse dinamismo. E a ideia final é de que no dia da entrega da assinatura dos contratos dos vencedores do prêmio, dos que se inscreveram no início do ano, e que na metade do ano, quando for feita a entrega do prêmio, a gente já possa linkar com o chamamento, né, ou o lançamento da próxima edição do Rollins. Tá certo. Rodrigo Ramos, secretário de Turismo de Blumenau. Turismo, cultura. Turismo é Marcelo Groio. Nós trabalhamos em parceria, turismo e cultura andam juntos. São dois ativos culturais importantes para a cidade, né? Secretário de Cultura aqui de Blumenau conversando com a gente. São duas secretarias meio aliadas, né? Uma auxilia a outra. Sim.
Agradeço a tua participação hoje aqui na Itaberá, Rede Bandeirantes de Rádio, trazendo as informações sobre a cultura blumenauense. Muitos avanços a gente já conquistou, avanços ainda precisamos conquistar. Sempre. Não falta empenho para isso, né? Não falta empenho, não falta disposição, não falta boa vontade, e a gente está sempre de mangas arregaçadas, querendo sempre fazer o melhor pela cultura da nossa cidade. Quero agradecer o espaço, desejar sucesso a Itaberá, ao teu trabalho, Jorge, também exemplar na nossa cidade, reconhecido jornalista, sucesso aqui no trabalho. Estamos à disposição, nossas redes sociais, Facebook, Secretaria Municipal de Cultura, Facebook e Instagram da Prefeitura de Blumenau. O Instagram da Secretaria de Cultura é @culturablumenau. Segue lá a gente, fica de olho, compartilhem, interajam. Por favor, nos ajudem a divulgar as ações, as atividades que acontecem na cidade, que não são poucas. Esperamos a participação da comunidade como um todo. Obrigado pelo espaço. Obrigado, Rodrigo. Um ótimo início de final de semana para ti. Obrigado. Agora são 11 horas e 2 minutos já em Blumenau. 11:02, você está aqui na Itaberá, Rede Bandeirantes de Rádio. Rádio Itaberá de Blumenau, 98,7 MHz. Integrante da Rede Bandeirantes de Rádio.